nome é bendito, Senhor. O testemunho que damos aqui nessa noite é que o Senhor venceu. Tua vitória se constitui a nossa vitória, Senhor. Eis aqui aqueles que um dia estavam longe, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o teu sangue nos reconciliou. O Senhor nos trouxe para perto. Bendita esperança, Senhor. Que descanso encontramos, Senhor. Todos nós entramos naquela cidade de refúgio, onde o nosso sacerdote vive eternamente. Não há para onde fugirmos, Senhor. Para onde iremos nós, aonde o Senhor não esteja? O Senhor nos comprou para sempre com o sangue do teu Filho, Senhor. Não há nada que possa mudar essa realidade, Senhor. Não há anjos, não há demônios, não há exércitos. O Senhor venceu. Senhor, como nós nos prostramos nessa tarde, Senhor, no meio dos louvores da congregação, e dizemos: santo é o teu nome, Senhor. Engrandece o teu nome no meio da tua congregação, Senhor. Que nós possamos te dar o louvor que é devido ao teu nome, Senhor. Reconhecer o valor da tua obra, Senhor, e da tua pessoa, Senhor. Obrigado, Jesus. Irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir aqui, irmãos, as nossas Bíblias. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele havia prometido antes por seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Hebreus, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 9. Mas vemos Jesus, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e de honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. Porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante quem todas as coisas existem, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Porquanto o que santifica e os que são santificados, todos são de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos. No meio da congregação te cantarei hinos, e outra vez, porei nele a minha confiança. E de novo, eis aqui estou eu e os filhos que me deu, e os filhos que Deus me deu. Portanto, já que os filhos têm em comum uma carne e um sangue, ele também participou igualmente do mesmo, para por meio da morte destruir aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar a todos que pelo medo da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente não veio em auxílio dos anjos, mas veio em auxílio da descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, no que se refere a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo.
pois naquilo que ele mesmo foi provado mediante o sofrimento, é poderoso para vir em auxílio dos que são tentados. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de, muito brevemente, falarmos então um pouco acerca da natureza divina do nosso Senhor e da sua natureza humana. Isso a gente tem em vista uma segurança, principalmente para aqueles irmãos mais novos, porque se nós perdemos de vista a humanidade do nosso Senhor e a divindade do nosso Senhor, não é evangelho para ser pregado, não é esperança para nós. E tudo que tem infiltrado no nosso meio, e ainda assim vai infiltrar, segundo o próprio decurso que profeticamente vamos aí entrando, é que em algum desses pontos, Satanás quer colocar dúvidas no nosso coração, acerca da humanidade do Senhor e acerca da divindade do Senhor. É impressionante nós notarmos como que nos 3 primeiros séculos de história da igreja, essa foi uma luta travada com unhas e dentes cerrados. Porque todo o inferno se opõe a isso. Porque se ele não é homem, então ele não pode salvar o homem. E de certa forma, se ele não é Deus, então ele não pode agradar a Deus. Então existem muitas artimanhas, muitos ataques que são levantados, muitas ofensas. Uns dizem que ele era um homem comum, que então, por um processo de santificação, se aperfeiçoou até se tornar habitável por Cristo. E assim sucessivamente, um outro profeta também irá fazer agora nesse tempo do fim. Mas então nós temos que firmar os nossos pés sobre a rocha, sobre o Evangelho, e estarmos dispostos a dar respostas quanto à esperança da nossa salvação. Então Paulo, quando ele começa aqui essa epístola aos Romanos, diz que o Senhor foi da descendência de Davi. Paulo começa de onde ele tem que começar. Porque o que aconteceu com o nosso Senhor, irmãos, é que ele, sendo Deus, 100% Deus, um dia veio a ser aquilo que não havia sido ainda. Ou seja, homem. Então, quando ele introduz essa questão de descendente de Davi, ele fala desse encargo, daquilo que o Espírito gerou no ventre de Maria, aquela vida incriada. Aquele menino que quando nasceu, foi necessário ser cuidado, ser guardado, ser protegido. Aquele menino que é a nossa semelhança, precisou ser alimentado. Aquele menino que precisou de cuidados especiais. Esse era a descendência de Davi. Um dia a descendência de Davi deixou de ser aquela árvore frondosa. E o profeta Isaías diz então que do rebento de Jessé saiu um broto. Ao ponto que quando aquela árvore secou, então ficou somente um tronco. Mas daquele tronco um renovo subiu. Então agora ele não é mais aquele animal ou aquele cordeiro pascal. Agora aquela salvação que Deus havia proposto em si mesmo antes da fundação do mundo é uma pessoa. Porque do contrário, se ele não fosse uma pessoa, ele não poderia salvar completamente aqueles que por ele se achegam. Por isso Paulo começa dizendo que ele era da descendência de Davi. É impressionante como a Escritura é cuidadosa em defender os mínimos detalhes. Porque ele não se prende só nisso. Ele também diz que ele foi declarado, o que, irmãos? Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santificação dentre os mortos. Agora veja, ele foi declarado. Não é que não era, é porque havia dúvidas e porque Satanás mesmo se levantaria contra esta grande verdade. A palavra de Deus diz que ele foi então declarado. Significa que depois que o nosso Senhor foi gerado naquele ventre, então quando ele foi batizado e o Espírito pousou sobre ele, os céus
se rasgaram, e uma voz foi ouvida: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. Então ele foi declarado filho de Deus. E um outro aspecto que Paulo coloca: com poder segundo o espírito de santificação. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele tinha o seu espírito unido ao próprio espírito do Pai. Nós, irmãos, um dia, como diz Paulo aos Efésios, estávamos mortos em nossos delitos e pecado. A semelhança de Adão, essa árvore genealógica que nós temos desde Adão, o homem morreu. E o seu espírito, estando morto, ele não tem mais comunhão com Deus. Agora, quanto ao nosso Senhor, diz que ele tinha o seu espírito santificado. Aquela comunhão que era desde a eternidade passada, agora entra no tempo, na pessoa bendita do nosso Senhor. E ele diz que ele, com poder, foi santificado pela ressurreição dos mortos. Essa ressurreição dos mortos, irmãos, conforme está na nossa tradução, ela fica um pouco empobrecida, porque o que o original quer dizer é que ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, como um prenúncio de muitos que também ressuscitarão dentre os mortos. Alguns dizem assim: mas irmão, muitos foram ressuscitados. Lázaro, a filha de Jairo, mas nós sabemos que eles foram chamados à vida e depois o que aconteceu com eles morreram. Mas o contexto aqui, o que Paulo está querendo dizer é que o nosso Senhor, ele abriu esse novo e vivo caminho. E ele ressurgiu, mas não apenas como uma ressurreição isolada, mas como uma ressurreição que é um prenúncio de muitas ressurreições que sucederão à ressurreição do Senhor. Então, quando Paulo começa a tocar nesse assunto, nesses 2 versículos aqui, do capítulo 1 de Romanos, ele está colocando pelo Espírito a base pela qual todo o evangelho deve ser pregado. Cristo é 100% homem e Cristo também é 100% Deus. Ele é, segundo a sua humanidade, da descendência de Davi, mas segundo a sua divindade, ele é declarado filho de Deus com poder, pela ressurreição primária dentre os mortos. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Que essa ressurreição do nosso Senhor é uma ressurreição inclusiva. Ele apenas foi o primogênito. Ele foi aquele que foi primeiro. Ele é o nosso precursor. E o que de fato, irmãos, nós precisamos entender é que nenhum de nós, à semelhança do nosso Senhor, pela sua vitória, ficaremos retidos pela morte. Portanto, irmãos, essas verdades precisam ser de novo recuperadas, fincadas na tábua do nosso coração, para que nós saibamos que nós temos um homem assentado na glória. De que de forma exata e cabal, todos nós, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, que ele nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu sei que são afirmações, irmãos, muito complexas, às vezes difíceis de resumirmos em poucas palavras. Mas entenda isso, Cristo nos incluiu na sua morte. E ele nos incluindo na sua morte, de maneira como ele não pôde ser retido pela morte, significa que nós também fomos inclusos na sua ressurreição. Mas mais que isso, quando ele ressurge, ele é assunto aos céus. Ele senta à destra de Deus. E aquele lugar onde ele está agora intercedendo por nós é o devido lugar onde estaremos com ele na sua presença. Porque ele abriu um caminho novo, um caminho pelo qual nós iremos passar. Então, irmãos, o Espírito gera este filho no ventre de Maria. Da mesma forma, o Espírito capacita essa pessoa bendita a cumprir um ministério de 3 anos e meio na terra, para que então ele pudesse subir ao Calvário, se oferecer como oferta pelo pecado do povo, um sacrifício só, de uma vez só, para sempre. E esse mesmo Espírito que conduz Cristo ao Calvário. E Cristo então morre.
E esse Espírito o retira da morte, porque ele é santo. E aquilo que é santo, a morte não pode deter. E esse Espírito conduz esse mesmo Senhor a então o trono da glória. E quando ele cumpre o seu ministério, o que ele faz, irmãos? Atos capítulo 2. Porque agora a semelhança que a pessoa de Cristo cumpriu o seu ministério, agora um Cristo inclusivo começa um outro ministério. E aquele mesmo Espírito que esteve no nosso Senhor agora vem para dentro da igreja. Atos capítulo 2. Capacitando então esse corpo inclusivo de Cristo a cumprir o seu ministério aqui na face da terra. Por isso ele diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Como iremos fazer isso, irmão, sem o Espírito? Então nós estamos neste processo, nesse exato momento. Estamos aqui, irmãos, peregrinando pelo Espírito que vem nos capacitando a cada dia a tomarmos essa cruz, fazermos dela a nossa experiência, para que essa vida de poder que fluiu do nosso Senhor possa fluir de forma completa do seu Cristo inclusivo, que não é outro senão a igreja. Portanto, irmãos, quando o nosso Senhor ele é assunto aos céus, e ele derrama, como diz na linguagem de Pedro, isto que vede e ouvides. A igreja agora, irmãos, está habitada por esse Espírito que nos capacitará a seguir, então, este mesmo caminho. Por isso diz que ele é o primogênito. Ele foi primeiro, para nos preparar um caminho. De forma que agora, irmãos, nós temos um consolo, nós temos o Consolador, nós temos aquele que, a semelhança do nosso Senhor em nós, nos capacita no nosso espírito, como diz Paulo, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, para que nós possamos cumprir aqui um ministério, o ministério do Cristo inclusivo, o ministério da igreja. Por isso, irmãos, ele é esse Senhor, ele é esse Salvador. Ele é homem, 100% homem, mas ele é Deus, ele é 100% Deus. E aquilo que ele recebeu do Pai, ele também nos comunicou. O seu Espírito, que nos fez agora um só corpo. Que agora nos está conduzindo, como diz o escritor aos Hebreus, à glória, como o primogênito de muitos irmãos. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele participou, o que, irmãos? Igualmente. E ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Pensa sobre isso, irmãos. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: vós sois a família de Deus. Temos um irmão mais velho nos conduzindo, irmãos. Tentado em todas as coisas e em todas as áreas, segundo a nossa semelhança. Vencedor em todas elas. Diz ele que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. E quando ele então morre na cruz, ele se torna a nossa comida e a nossa bebida. Vamos voltar ao texto, irmãos, de Hebreus, por favor. Eu queria que nós pudéssemos dar uma olhada em alguns detalhes. Verso 11 diz: porquanto o que santifica é Ele mesmo, não é isso? E os que são santificados, nós mesmos, todos são de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: olha o que ele fez, irmão, acerca do Pai entre os irmãos. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. E depois, no meio da congregação, te cantarei hinos. Ele está aqui, irmãos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Depois ele diz: porém nele a minha confiança, e de novo, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Qual é a posição aqui então, irmãos? Filhos. Filiação. Posição intocável. Um pai pode até rejeitar um filho,
mas ele não pode mudar a natureza de que ele é pai e de que seu filho é seu filho. Filho é uma posição intocável. Filho é uma posição inalterável. Significa que a posição que nós estamos, irmãos, é uma posição para todo sempre, inalterada. Fomos feitos filhos de Deus. Uma vez sendo filhos, nunca mais, de nenhum modo, o deixaremos de ser. Ele é o nosso Pai, irmãos. Filhos de Deus. Temos um irmão mais velho. Temos um irmão que adentrou, que foi primeiro, irmãos. E que neste exato momento, como diz esse escritor aí, ele está nos conduzindo à glória. Portanto, diz ele, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Posição inalterável. Irmãos, quando Satanás tenta acusar a nossa mente, a nossa própria mente nos acusa. Mas, irmãos, quando nós lemos essas coisas na palavra, nós precisamos fincar os nossos pés. E além dos nossos sentimentos, e vermos que o Senhor nos fez filhos de Deus. Para todo sempre, irmãos. E depois ele segue. Portanto, já que os filhos têm em comum o que, irmãos? Uma carne e um sangue. Veja o nível que é isso. Os filhos têm em comum uma carne e o que mais? E um sangue. Ele também participou igualmente do mesmo, para por meio da morte destruir o que tinha o poder da morte e o império da morte, isto é, o diabo. E depois diz, e livrar todos, que pelo medo da morte, estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Por isso, quando ele entra no versículo 16, ele diz assim, porque certamente não veio em auxílio dos anjos, mas veio em quê? Em auxílio à descendência de Abraão. Veja, irmãos, por que ele fez isso? Em auxílio, não de anjos, mas da descendência de Abraão. Por isso que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, no que se refere a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Eu penso, irmãos, que se existe algo que não deve sair da nossa mente, é a nossa condição em que nós nos encontrávamos. Se existe uma apostasia que hoje reina no meio da igreja, é porque a igreja perdeu de vista onde ela estava. Nós estávamos no lamaçal do pecado, sujeitos à escravidão por toda a vida. Por isso o Senhor diz, fazei isto em memória de mim. Para testemunho, irmãos, de homens, anjos, demônios, quem quer que seja, que nós somos filhos. Nós somos o testemunho vivo de que o Senhor venceu, de que Ele morreu, ressuscitou, ascendeu, enviou o seu Espírito e voltará. Irmãos, essa é uma verdade tão grande, que se nós conhecermos o ponto de vista onde nós estávamos, nós teríamos fé o suficiente para nos agarrarmos a isso e descansarmos nessas verdades. Porque o que Satanás faz é justamente o contrário. É dizer que nós somos muito bons, é dizer que nós merecemos tudo, que nós realmente somos pessoas dignas. Mas não, irmãos. O Senhor nos amou quando nós ainda nos éramos inimigos seus. Não havia nada em nós. Como alguém já disse, foi uma aliança com a qual eu e você entramos com os nossos pecados. E esses mesmos pecados levaram o Filho de Deus, o Rei da Glória, levaram aquele que é imortal a morrer. Portanto, irmãos, quando nós saímos dessa realidade, nós desvalorizamos aquilo que Cristo fez por nós. Mas, irmãos, bendita a graça do Senhor, que tem nos conduzido, que tem nos capacitado pelo seu Espírito a ver a grandeza desta obra de salvação, a grandeza dessa posição pela qual o seu Espírito nos colocou na condição de filhos de Deus. Amém, irmãos?
Vamos abrir um texto em Efésios, capítulo 2. Olha como é que começa esse capítulo, irmãos. Só o versículo 1 e depois nós vamos avançar para o versículo 19. Diz assim: Ele vos deu vida quando estáveis mortos por vossos delitos e pecados. Então, um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus, Cristo, a principal pedra angular, em quem todo o edifício bem ajustado vai crescendo, para ser um santuário sagrado no Senhor, em quem também vós, juntamente edificados, para a morada de Deus no Espírito. Então veja, irmãos, o que de fato ele está fazendo então? Diz o texto que nós não somos mais estrangeiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos, uma nova cidadania. E depois diz o quê? Que nós somos membros da família de Deus, uma nova cidadania e uma nova filiação. Antes nós éramos filhos da perdição. Antes nós estávamos condenados com o mundo, mas agora nós somos concidadãos dos santos, membros do reino de Deus. E depois ele diz que nós somos membros da sua família. Por isso o escritor aos Hebreus vem com esse fundo, com esse panorama, de que ele está conduzindo muitos filhos à glória de Deus. Porque nós estamos o quê, irmãos? Como membros de uma família. E depois ele diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a principal pedra angular. Aleluia. Irmãos, quando nós então participamos deste momento, o Senhor diz: fazei isso em memória de mim. E ele também diz: até que eu venha. Eu disse isso para os irmãos outro dia. Fazer memória significa nos lembrar do passado. E até que ele venha, significa dizer que nós estamos também olhando para o futuro. Mas, irmãos, nós estamos neste momento, direcionados pelo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Pelo Espírito que capacitou o nosso Senhor a cumprir o seu ministério fielmente nessa terra. Este mesmo Espírito veio para mim e para você, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele agora nos capacita, irmãos, a nós passarmos aqui esse tempo de peregrinação, esse tempo de tomarmos a cruz, esse tempo de seguirmos o Senhor. Porque, irmãos, Ele voltará. Sabe qual é a garantia que Ele vai voltar? De novo, Atos capítulo 2. Porque Ele semeou naquele grão de trigo que morreu uma colheita. Sabe qual a garantia da colheita? Que Ele derramou o seu Espírito, o qual fostes selados para o dia da promessa. Portanto, a garantia de que o Pai terá uma colheita grande é que o seu Espírito foi dado. Irmãos, então nessa noite nós vamos participar dessa celebração solene, onde nós realmente temos que tirar as sandálias dos nossos pés. Eu disse isso para os irmãos. Com relação à vida da igreja, não há nada mais importante que isso, irmãos. O Senhor é o anfitrião deste momento. Ele nos conduziu aqui. Um dia Ele decidiu tomar aquela cruz. E mais de 2000 anos depois, os efeitos daquela cruz estão aí, irmãos. Os muitos filhos que Deus o deu. Esses muitos filhos que Ele está conduzindo à glória. Estes muitos filhos santificados pelo Espírito da verdade, que está nos conduzindo para um só noivo, para as bodas do Cordeiro. Portanto, irmãos, nessa noite vamos participar. Vamos comer e beber daquele que se tornou da parte de Deus alimento para nós, vida para nós. Ele é a nossa vida, irmãos. Ele nos abriu esse caminho. Ele foi por nós, Ele venceu por nós. E Ele está à destra de Deus intercedendo por nós.
Ele é o sumo sacerdote fiel da nossa confissão. Portanto, irmãos, esse pão e esse cálice são para nós alimento, refrigério para a nossa alma, fortalecimento aos caídos, aqueles que estão fracos, que nós possamos juntos celebrar a oferta pelo pecado de uma vez por todas, porque agora nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos?